Ele, um magnata cético, não ligava para sua assistente feia. Em uma viagem corporativa, Julian a vê na piscina, feliz com outro. Ciúme avassalador o consome. O milionário se apaixona, percebendo que a ideia de perdê-la é insuportável. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. O despertador ecoou às 5h30 da manhã no pequeno apartamento de 2 quartos em Copacabana. Clara Alencar abriu os olhos e suspirou, sentindo o peso familiar da responsabilidade que carregava nos ombros. Aos 27 anos, ela havia se acostumado com a rotina que começava antes do nascer do sol e terminava muito depois que a cidade adormecia. Levantou-se silenciosamente para não acordar a mãe, Dona Amélia, que dormia no quarto ao lado. A diabetes e a hipertensão da mulher de 60 anos exigiam medicamentos caros e consultas frequentes, custos que consumiam grande parte do salário de Clara. No quarto menor, seu irmão mais novo, Rafael, de 22 anos, dormia profundamente após mais uma noite estudando para o vestibular de medicina. Era seu 3º ano tentando, e Clara fazia questão de custear o cursinho preparatório, mesmo que isso significasse economizar em tudo o que pudesse. Clara preparou o café da manhã em silêncio. Verificou se havia deixado o dinheiro para as compras da semana sobre a mesa da cozinha e pegou sua bolsa surrada. Seu reflexo no espelho do corredor mostrava uma mulher de beleza discreta. Cabelos castanhos, sempre presos em um coque simples, óculos de grau com armação básica e um conjunto social cinza que havia comprado em uma liquidação 2 anos atrás. Não era feia, mas também não chamava a atenção, exatamente como preferia que fosse. O metrô estava lotado às 6h40, como sempre. Clara aproveitou os 40 minutos de viagem até o centro financeiro de São Paulo para revisar a agenda do dia em seu celular. Julian Santos era um homem extremamente exigente e como sua assistente pessoal há 3 anos. Ela havia aprendido que a perfeição não era uma opção, mas uma obrigação. Chegou ao imponente edifício comercial da Avenida Faria Lima às 7h15. O prédio de 40 andares abrigava a sede da Santos Holdings, um império empresarial que havia crescido exponencialmente sob o comando de Julian. Clara subiu até o 38º andar, onde ficava a suíte executiva, e imediatamente começou a preparar tudo para a chegada do chefe. Julian Santos chegou pontualmente às 8 horas. Aos 40 anos, ele era a personificação do sucesso empresarial brasileiro. Alto, porte atlético mantido por treinos rigorosos na academia particular de seu prédio residencial. Cabelos negros sempre perfeitamente alinhados e ternos, sob medida que custavam mais do que Clara ganhava em 6 meses. Seu olhar penetrante e sua postura séria faziam com que funcionários se curvassem em reverência quando ele passava pelos corredores. "Bom dia, Senhor Santos", Clara disse como fazia todas as manhãs, sem erguer os olhos dos documentos que organizava em sua mesa. Julian apenas acenou com a cabeça, como sempre fazia, e seguiu direto para seu escritório. Para ele, Clara era uma peça funcional em sua máquina corporativa, eficiente, discreta e invisível. Em 3 anos, ele jamais havia perguntado sobre sua vida pessoal. Jamais havia notado quando ela ficou doente e trabalhou mesmo assim. Jamais havia sequer olhado para ela com real atenção. O dia transcorreu na rotina habitual. Reuniões, telefonemas, decisões que movimentavam milhões de reais. Clara coordenava tudo com precisão militar, antecipando as necessidades de Julian antes mesmo que ele as verbalizasse. Era às 5 da tarde quando o inesperado aconteceu. "Clara", a voz grave de Julian ecoou pelo interfone. "Venha ao meu escritório, agora." Ela bateu a porta e entrou, encontrando Julian de pé, atrás de sua mesa de mogno, o rosto mais sério do que o usual. Marcos cancelou a viagem para Gramado, ele disse, referindo-se ao diretor financeiro.
A conferência sobre investimentos sustentáveis é amanhã, e eu preciso de alguém para acompanhar os números da apresentação. Você vai no lugar dele. Clara sentiu o sangue gelar. Senhor Santos, eu não tenho preparação técnica para... Você conhece meus números melhor que qualquer um aqui. Ele a interrompeu impaciente. E preciso de alguém em quem posso confiar para não estragar as coisas. O voo sai às 7 da manhã. Providencie sua hospedagem no mesmo resort que a equipe executiva. São 2 dias. Mas eu nunca... Clara começou a protestar, pensando na mãe, nos remédios, no dinheiro da passagem que precisaria pedir emprestado. Não é uma sugestão. Clara, é uma ordem. Julian já havia se voltado para seu computador, encerrando a conversa. E Clara, esta conferência é crucial para fecharmos o negócio com os investidores europeus. Não posso me dar ao luxo de erros. Clara saiu do escritório com as pernas trêmulas. Em 3 anos como assistente pessoal, ela nunca havia acompanhado Julian em viagens corporativas. Sempre ficava em São Paulo, cuidando dos assuntos da empresa enquanto ele estava fora. A ideia de passar 2 dias em um resort de luxo, cercada por executivos de alto escalão que mal sabiam seu nome, a aterrorizava. Mas também, por um breve momento, enquanto corria para organizar os preparativos da viagem, Clara sentiu algo que não experimentava há muito tempo, uma pontada de expectativa. Talvez, longe do ambiente formal do escritório, ela pudesse finalmente ser vista como algo mais do que apenas uma sombra eficiente, sem saber que esta viagem mudaria completamente o curso de sua vida. Clara trabalhou até tarde naquela noite, preparando documentos e fazendo reservas, enquanto Julian permanecia em seu escritório, focado apenas nos números que definiriam o futuro de seu império. O voo para Gramado na manhã seguinte foi tenso desde o primeiro momento. Clara chegou ao aeroporto carregando uma mala emprestada da vizinha e vestindo seu único blazer social, que havia comprado para entrevistas de emprego anos atrás. Ao encontrar a equipe executiva de Julian no terminal VIP, sentiu-se como uma intrusa em território proibido. Quem é ela? Sussurrou Patrícia Mendes, a diretora de marketing, uma mulher elegante de 45 anos que usava roupas de grife como armadura. Seu olhar desdenhoso percorreu Clara dos pés à cabeça. Assistente pessoal do Julian, respondeu Roberto Silva, diretor comercial, sem se dar ao trabalho de baixar a voz. Parece que Marcos não pôde vir. Julian estava ao telefone, fechando algum negócio importante, alheio às conversas sussurradas ao seu redor. Clara manteve-se afastada do grupo, fingindo revisar os documentos que já sabia de cor, tentando ignorar os comentários maldosos que chegavam aos seus ouvidos. Durante o voo, ela ocupou um assento isolado na parte de trás do jato particular, enquanto os executivos se acomodaram próximos a Julian, discutindo estratégias e rindo de piadas internas. Clara aproveitou para estudar todos os detalhes da apresentação que Julian faria no dia seguinte, determinada a não cometer nenhum erro que pudesse comprometer sua posição na empresa. O resort serrano, aninhado entre as montanhas gaúchas, era mais luxuoso do que qualquer lugar que Clara havia imaginado. Lustres de cristal adornavam o lobby de mármore e funcionários uniformizados atendiam cada capricho dos hóspedes. Clara recebeu sua chave do quarto, uma suíte que custava mais por noite do que ela ganhava em uma semana, e se sentiu completamente deslocada. Reunião de planejamento no salão principal em 1 hora. Julian anunciou para a equipe, sem olhar diretamente para Clara: "Quero todos os números revisados antes da apresentação de amanhã." A reunião foi um exercício de humilhação sutil. Clara foi questionada sobre cada detalhe dos relatórios financeiros por executivos que claramente testavam seus conhecimentos, esperando que ela falhasse. Mas 3 anos trabalhando diretamente com Julian haviam-lhe dado um domínio completo sobre os números da empresa. A margem de lucro no terceiro trimestre foi de 17,3%, respondeu. Clara com segurança quando Roberto a desafiou.
sobre uma estatística obscura. Impressionante, murmurou Patrícia, com um tom que não soava como elogio. Para uma assistente. Julian ergueu os olhos dos documentos pela primeira vez durante a reunião, observando Clara por um momento. Havia algo em sua postura, a confiança silenciosa, a forma como dominava informações complexas sem hesitação, que chamou sua atenção de uma forma que ele não conseguiu identificar. Está certo, disse ele fechando a pasta. Clara, preciso que revise os slides da apresentação mais uma vez. Alguns investidores europeus são extremamente detalhistas. Após a reunião, enquanto os outros executivos se dirigiam ao bar do resort para drinks e conversas casuais, Clara foi para seu quarto trabalhar nos slides. Era quase meia-noite quando finalmente terminou, com os olhos ardendo de cansaço. Decidiu dar uma volta pelos jardins do resort para arejar a mente antes de dormir. O jardim estava praticamente deserto, iluminado apenas por luzes suaves que criavam sombras dançantes entre as árvores. Clara caminhou lentamente, respirando o ar puro da serra e tentando relaxar a tensão acumulada. Foi quando ouviu vozes vindas da área da piscina. Você viu como Julian defendeu a assistente hoje? Era a voz de Patrícia. Muito estranho. Normalmente ele nem lembra que os funcionários de nível baixo existem. Talvez ele tenha percebido algo que nós não vimos, respondeu Roberto com um tom malicioso. Algumas mulheres sabem como chamar atenção de formas discretas. Clara sentiu o rosto queimar de raiva e humilhação. Sabia exatamente o que estavam insinuando. Não seja ridículo, disse uma terceira voz. Fernando Costa, diretor de recursos humanos. Julian Santos jamais se envolveria com alguém como ela. Ele tem padrões muito específicos. Lembrem-se da Isabela Monteiro. Agora, aquela sim era uma mulher à altura dele. A modelo que ele namorou ano passado. Patrícia riu. Realmente, que diferença gritante. Julian sempre escolheu mulheres que combinam com sua imagem, sofisticadas, elegantes, de boa família. Clara recuou entre as sombras, o coração disparado. Isabela Monteiro. Ela se lembrava da mulher. Alta, loira, com uma beleza deslumbrante que estampava capas de revistas. Por alguns meses, Isabela havia aparecido ocasionalmente no escritório, sempre impecável. Sempre tratada por Julian com uma gentileza que ele jamais demonstrava com outros. O que vocês estão fazendo aqui? A voz grave de Julian cortou a noite como uma lâmina. Clara se encolheu ainda mais nas sombras, observando-o se aproximar do grupo na piscina. Ele estava usando roupas casuais, calça jeans e uma camisa polo, que o faziam parecer mais jovem, menos intimidador. Julian. Patrícia se levantou rapidamente, claramente constrangida. Estávamos apenas relaxando após o dia de trabalho. Falando sobre assuntos pessoais da empresa, seu tom era gelado. Especificamente sobre minha assistente, o silêncio que se seguiu foi constrangedor. Clara prendeu a respiração, surpresa pela forma como Julian havia se dirigido ao grupo. Nós não... Roberto começou. Voltem para seus quartos. Julian interrompeu. Amanhã é um dia importante e espero o profissionalismo total de vocês. Clara esperou até que todos se afastassem antes de tentar voltar discretamente para o hotel. Mas quando começou a se mover, pisou em uma pedra solta. O barulho ecoou no silêncio da noite. Quem está aí? A voz de Julian estava tensa. Clara congelou, sabendo que havia sido descoberta. Lentamente saiu das sombras, o rosto queimando de vergonha por ter sido flagrada, escutando a conversa. Julian a observou por um longo momento, seus olhos escuros impossíveis de decifrar na penumbra. Há quanto tempo você está aí? Eu só estava caminhando, Clara murmurou, evitando seu olhar. Não pretendia escutar nada, mas escutou. Não era uma pergunta. Clara assentiu, sentindo lágrimas de humilhação queimar em seus olhos. Peço desculpas, Sr. Santos. Vou voltar para meu quarto. Clara, sua voz a fez parar quando ela já se afastava. O que eles disseram, não importa. Ela se virou lentamente para encará-lo. Importa sim. Eles têm razão. Eu não pertenço a este mundo.
Julian deu um passo em sua direção e, por um momento, Clara viu algo diferente em seus olhos, uma intensidade que nunca havia notado antes. Amanhã, durante a apresentação, quero você ao meu lado, não atrás dos outros, não escondida em um canto. Ao meu lado, Clara o fitou confusa. Sr. Santos, eu não entendo, não precisa entender. Apenas confie em mim. A manhã da apresentação amanheceu nublada, com uma névoa densa cobrindo as montanhas ao redor do resort. Clara acordou antes do alarme, com o estômago embrulhado de nervosismo. As palavras de Julian na noite anterior ecoavam em sua mente. Ao meu lado. Ela se vestiu com cuidado especial, escolhendo seu melhor conjunto. Um blazer azul marinho e uma saia combinando que havia comprado em uma promoção. Prendeu os cabelos no coque de sempre, mas desta vez deixou algumas mechas soltas ao redor do rosto. Era um pequeno ato de rebeldia contra sua própria tendência de se esconder. O salão de conferências estava repleto quando chegaram. Empresários brasileiros, investidores europeus, representantes de fundos internacionais, todos ali para avaliar se a Santos Holdings era digna de seus bilhões. Clara sentiu o peso dos olhares curiosos quando Julian a guiou até uma cadeira diretamente à sua direita na mesa principal. Senhores, Julian começou sua apresentação com a autoridade natural de quem comandava salas de reunião havia décadas. Hoje apresentaremos não apenas números, mas uma visão de futuro que transformará o cenário de investimentos sustentáveis no Brasil. Clara observava Julian com fascínio crescente. Ela o havia visto em reuniões centenas de vezes, mas nunca desta perspectiva privilegiada. Havia uma paixão em sua voz quando falava sobre projetos ambientais, uma chama que raramente transparecia em seu escritório gelado em São Paulo. Quando ele gesticulava, explicando gráficos de impacto social, Clara notou uma pequena cicatriz em sua mão esquerda que nunca havia reparado antes. Senhorita Clara, a voz do investidor alemão, Herr Müller, a fez sobressaltar. O Sr. Santos mencionou que a senhora acompanha de perto os números da sustentabilidade. Poderia nos explicar a metodologia de cálculo do retorno socioambiental? O silêncio no salão foi ensurdecedor. Clara sentiu todos os olhares sobre si, incluindo o de Julian, que parecia tenso. Patrícia e Roberto trocaram olhares que claramente diziam: agora ela se enterra. Clara respirou fundo e se levantou. Utilizamos a metodologia de Impact Weighted Accounts, desenvolvida pela Harvard Business School. Começou com voz firme. Cada projeto recebe uma pontuação baseada em 3 pilares: redução de emissões de carbono, geração de empregos locais e preservação de recursos naturais. Por 20 minutos, Clara detalhou cada aspecto da metodologia, respondendo a perguntas técnicas complexas com uma segurança que surpreendeu até ela mesma. Quando terminou, o silêncio foi quebrado por murmúrios aprovadores dos investidores. Impressionante, murmurou Herr Müller. Senhor Santos, sua equipe conhece profundamente o negócio. Julian olhou para Clara com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Havia surpresa ali, mas também algo mais profundo, uma espécie de reconhecimento, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Após a apresentação, enquanto os investidores se dirigiam para o almoço de negócios, Julian tocou levemente o braço de Clara. Preciso falar com você. Vamos dar uma caminhada. Eles saíram para os jardins do resort, caminhando em silêncio pelos trilhos que serpenteavam entre pinheiros centenários. Clara esperava uma bronca por ter se exposto demais durante a apresentação, por ter assumido um protagonismo que não lhe cabia. Onde você aprendeu sobre metodologias de impacto? Julian perguntou finalmente, parando próximo a um mirante que oferecia uma vista deslumbrante do vale. Eu estudei sozinha, Clara respondeu hesitante. Nas horas vagas, pesquisava sobre os projetos da empresa. Queria entender melhor o trabalho que fazia. Você tem formação superior? Clara sentiu o rosto queimar. Comecei a administração na PUC, mas tive que trancar no 2º ano.
Meu pai morreu em um acidente de trabalho e eu precisei sustentar minha família. Julian se virou para fitá-la completamente. Você trabalhava e estudava? Trabalhava de dia, estudava à noite. Mas quando as contas apertaram, Clara deu de ombros, como se fosse algo natural. Minha mãe ficou doente, meu irmão precisava terminar o ensino médio. Alguém tinha que ser responsável. Quantos anos você tinha? 19. Julian ficou em silêncio por um longo momento, observando a paisagem. Havia algo em sua expressão que Clara nunca havia visto. Uma vulnerabilidade que humanizava suas feições sempre controladas. Eu também perdi meu pai jovem, ele disse subitamente a voz mais baixa. Mas no meu caso foi por escolha dele. Clara o olhou surpresa. Em 3 anos trabalhando para Julian, jamais havia ouvido uma única palavra sobre sua família ou passado. Ele nos abandonou quando eu tinha 12 anos. Julian continuou, os olhos fixos no horizonte. Saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou. Deixou minha mãe com 3 filhos e uma montanha de dívidas. Julian, Clara sussurrou, usando seu nome próprio pela primeira vez, sem perceber. Ela trabalhou como faxineira, como vendedora, como qualquer coisa que pagasse as contas. Eu jurei que nunca seria como ele, que nunca deixaria as pessoas que dependem de mim na mão. Julian se virou para Clara e ela viu uma dor antiga em seus olhos. Talvez por isso eu tenha me tornado tão distante. É mais fácil não se aproximar das pessoas. Mas você construiu um império, Clara disse suavemente. Sua mãe deve ter muito orgulho. Um sorriso triste cruzou o rosto de Julian. Ela morreu há 5 anos. Câncer. Quando finalmente tive condições de dar a ela tudo o que merecia, já era tarde demais. Clara sentiu um impulso de tocar sua mão, de oferecer algum conforto, mas se conteve. Eles permaneceram em silêncio, 2 órfãos de pai olhando para o vale nebuloso, conectados por dores que moldaram suas vidas de formas tão diferentes. Clara, Julian disse finalmente, você nunca pensou em voltar a estudar? Todos os dias, ela confessou. Mas agora meu irmão está tentando medicina e os custos. E se houvesse uma forma de conciliar trabalho e estudos? Um programa corporativo, talvez? Clara o olhou com surpresa. A Santos Holdings não tem programa de bolsas para funcionários. Ainda não tem, Julian respondeu. E havia algo em seu tom que fez o coração de Clara acelerar. Quando voltaram para o resort, Clara notou que algo havia mudado entre eles. Julian caminhava mais próximo. Ocasionalmente tocava seu braço ao apontar algo no caminho. E a forma como a olhava tinha uma intensidade nova. Era como se as camadas de formalidade estivessem sendo lentamente descascadas, revelando 2 pessoas que se reconheciam em um nível que ia além da hierarquia corporativa. Senhor Santos, ela disse quando chegaram ao lobby, tentando restabelecer a distância profissional. Julian, ele a corrigiu. Pelo menos quando estivermos sozinhos. O coração de Clara bateu mais forte. Isso não seria apropriado. Talvez seja a hora de questionarmos o que é apropriado, Julian respondeu, e havia uma promessa perigosa em sua voz. Enquanto Clara se dirigia para seu quarto, sentiu os olhos de Julian sobre si. Pela primeira vez em 3 anos, ela se perguntou se ele realmente a via, não apenas como a assistente eficiente e invisível, mas como a mulher que havia se sacrificado por sua família, que estudava sozinha nas madrugadas, que entendia sua dor de uma forma que ninguém mais poderia entender. A apresentação havia sido um sucesso estrondoso. Os investidores europeus se mostraram extremamente interessados e vários contratos preliminares foram assinados durante o almoço. O clima no resort era de celebração. E Julian havia anunciado que todos os funcionários estavam liberados para aproveitar as instalações do resort pelo resto do dia. Clara retornou ao seu quarto no meio da tarde, exausta, mas satisfeita. Pela primeira vez em anos,
Sentia que havia contribuído para algo maior do que apenas organizar agendas e atender telefones. O reconhecimento dos investidores, a forma como Julian a havia olhado durante sua apresentação, tudo isso criava uma sensação nova e aterrorizante em seu peito. Estava prestes a se jogar na cama quando bateram à sua porta. Era uma funcionária do resort, carregando uma caixa elegante. "Entrega para a senhora Alencar", disse a moça sorrindo. Clara abriu a caixa com curiosidade e encontrou um vestido. Não qualquer vestido. Era uma peça linda em tom azul petróleo, com tecido fluido que parecia caro demais para ela sequer tocar. Junto havia um cartão para a apresentação desta noite. "Você merece." "Eita!" O coração de Clara disparou. Havia uma festa? Juliana havia comprado um vestido para ela? As implicações disso a deixaram tonta. Ela segurou o vestido contra o corpo e se olhou no espelho. Era exatamente o seu tamanho. 2 horas depois, Clara mal se reconhecia no espelho. Havia tomado um banho longo, lavado os cabelos e os deixado soltos, caindo em ondas naturais sobre os ombros. O vestido caía perfeitamente em seu corpo, realçando uma silhueta que ela sempre escondeu sob roupas folgadas. Pela primeira vez em anos, havia usado maquiagem. Apenas um pouco de rímel e batom, mas o suficiente para destacar seus olhos castanhos e os lábios naturalmente rosados. Quando desceu ao salão principal do resort, Clara sentiu todos os olhares sobre si. A festa estava em pleno andamento, uma celebração informal dos negócios fechados, com música suave, champanhe e uma vista deslumbrante das montanhas através das janelas panorâmicas. "Clara!" A voz de Roberto Silva estava carregada de incredulidade. "Nossa, você está diferente." Patrícia Mendes quase derrubou sua taça de champanhe. "Esse vestido é caro", ela murmurou, como se tentasse decifrar um enigma. Clara sentiu o rosto queimar, mas foi salva pela aproximação de um homem que ela não conhecia. "Você deve ser a famosa Clara Alencar", disse ele com sotaque estrangeiro, estendendo a mão. "Sou Marcus Bergman, da Bergman Investments. Sua apresentação hoje foi brilhante." Marcus era um homem atraente de cerca de 35 anos, cabelos loiros e olhos azuis claros. Havia uma gentileza genuína em sua abordagem que fez Clara relaxar imediatamente. "Obrigada, Sr. Bergman. Foi um prazer conhecê-lo. Por favor, me chame de Marcus e permita-me retribuir o elogio. Você não apenas entende de negócios, como tem uma paixão genuína por sustentabilidade. É raro encontrar alguém que combine conhecimento técnico com verdadeira convicção." Clara se viu sorrindo naturalmente pela primeira vez em dias. Marcos era fácil de conversar, interessado genuinamente em suas opiniões, e não a tratava como uma funcionária inferior. Eles se afastaram para a varanda, onde continuaram conversando sobre projetos ambientais, viagens e livros. "Você deveria considerar trabalhar no setor internacional", Marcos disse, servindo mais champanhe para ambos. Sua visão sobre sustentabilidade, combinada com seu conhecimento do mercado brasileiro, seria muito valorizada na Europa. Clara riu, um som melodioso que ela raramente permitia que escapasse. "Acho que você superestima minhas qualificações. Pelo contrário, acho que você subestima a si mesma." Foi nesse momento que Julian apareceu na varanda. Ele havia passado a tarde em reuniões com outros investidores, fechando os últimos detalhes dos contratos. Estava procurando por Clara para agradecê-la pela apresentação excepcional quando a viu. Por um momento, Julian pensou estar vendo uma estranha. A mulher na varanda tinha cabelos soltos, que brilhavam sob a luz dourada do pôr do sol. Um vestido que abraçava curvas que ele nunca havia notado. E estava rindo de uma forma tão livre e natural que parecia irradiar uma luz própria. Quando percebeu que era Clara, Julian sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mas não foi apenas a transformação física que o atingiu como um raio. Foi vê-la assim, relaxada, feliz, vibrante, na companhia de outro homem. Marcus Bergman estava claramente encantado com ela.
inclinando-se para perto quando ela falava, tocando levemente seu braço quando ela ria. Uma onda de possessividade e fúria tomou conta de Julian com uma intensidade que o chocou. Ciúme. Era isso que sentia. Um ciúme primitivo e avassalador que o consumiu completamente. A ideia de perder Clara para outro homem, de vê-la sorrir daquela forma para qualquer pessoa que não fosse ele, era insuportável. Julian, Marcos acenou quando o viu. Venha conhecer melhor sua extraordinária funcionária. Estávamos discutindo as possibilidades de expandir projetos sustentáveis para o mercado europeu. Julian se aproximou com passadas controladas, mas Clara notou imediatamente a tensão em seus ombros, a forma como sua mandíbula estava contraída. Marcos, Julian cumprimentou friamente. Vejo que conheceu minha assistente pessoal. Assistente? Marcos pareceu genuinamente surpreso. Com o conhecimento que ela demonstrou hoje, pensei que fosse, no mínimo, uma diretora. Clara é muito talentosa, Julian disse, e havia algo perigoso em seu tom. Clara sentiu a mudança no ar, a tensão elétrica que emanava de Julian. Seus olhos escuros estavam fixos nela, com uma intensidade que a fez estremecer. Talvez devesse voltar para dentro, ela murmurou, de repente consciente de que algo importante havia mudado. Não, Julian disse rapidamente, depois se controlou. Quer dizer, a festa é para celebrar o sucesso de hoje. Você foi parte fundamental dele. Marcos olhou entre os dois e Clara viu o momento exato em que ele percebeu a tensão subjacente. Um sorriso conhecedor cruzou seu rosto. Bem, acho que vou buscar outro drink, ele disse diplomaticamente. Clara, foi um prazer imenso conversar com você. Espero que consideremos nossas discussões sobre oportunidades futuras. Quando Marcos se afastou, Julian e Clara ficaram sozinhos na varanda. O silêncio entre eles estava carregado de algo novo e perigoso. O vestido ficou perfeito, Julian disse finalmente, sua voz mais rouca do que o normal. Julian, eu não deveria ter aceitado. Foi inapropriado. Foi? Ele deu um passo em sua direção. Ou foi a primeira vez que alguém te tratou como você merece ser tratada? Clara sentiu o coração disparar. Não entendo o que está acontecendo. Eu também não, Julian admitiu, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que ela nunca havia ouvido. Mas quando te vi com ele, quando vi você rindo daquela forma... Julian, eu não conseguia suportar. Ele continuou, dando outro passo. Agora estava tão próximo que ela podia sentir o calor de seu corpo. A ideia de você sorrindo para outro homem, de você sendo feliz na companhia de qualquer pessoa que não fosse eu. O ar entre eles estava eletrificado. Clara sabia que estava à beira de algo que mudaria tudo, que já havia mudado tudo. Mas também sabia que cruzar essa linha teria consequências que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Nós não podemos, ela sussurrou. Não posso o quê? Julian ergueu a mão, quase tocando seu rosto antes de se conter. Não posso sentir o que estou sentindo. Não posso reconhecer que você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Clara fechou os olhos, lutando contra o que sentia. Quando os abriu novamente, viu Julian observando-a com uma intensidade que a fez estremecer. Naquele momento, ambos souberam que não havia volta. O que havia começado como uma simples viagem de negócios havia se transformado em algo muito maior e infinitamente mais perigoso. O retorno a São Paulo na segunda-feira foi carregado de uma tensão silenciosa que Clara sentia em cada fibra do seu ser. Durante o voo de volta, Julian havia se sentado ao seu lado pela primeira vez e suas conversas sussurradas sobre negócios tinham uma intimidade que não passou despercebida pelos outros executivos. Patrícia e Roberto trocavam olhares significativos enquanto fingiam revisar documentos. No escritório, tudo havia mudado, embora aparentemente nada fosse diferente. Julian continuava sendo o CEO exigente e profissional de sempre.
Mas agora havia momentos, um olhar prolongado quando ela entrava em sua sala, uma mão que demorava um segundo a mais ao pegar documentos, uma proximidade desnecessária quando discutiam relatórios. Clara, preciso que você trabalhe mais tarde hoje. Julian disse numa quinta-feira, 3 semanas após Gramado. Temos que finalizar a proposta para os alemães. Era a 5ª vez no mês que ele pedia para ela ficar além do horário. Clara sabia que não era apenas sobre trabalho. Quando o prédio se esvaziava e eles ficavam sozinhos no 38º andar, Julian se transformava. Largava a formalidade, pedia para ela se sentar em sua poltrona em vez de ficar de pé, trazia café do bom, aquele que ele reservava para clientes importantes. Nessas noites, conversavam sobre tudo. Sobre os livros que Clara lia no metrô, sobre os sonhos que Julian havia abandonado quando assumiu a empresa, sobre as cicatrizes que ambos carregavam. Julian descobriu que Clara escrevia poesias em cadernos escondidos. E Clara descobriu que Julian tocava piano nas madrugadas de insônia. Você deveria ter sido professora, Julian disse numa dessas noites, observando Clara explicar com paixão um projeto de educação ambiental que havia encontrado online. E você deveria ter sido músico, ela respondeu, lembrando-se de como seus olhos brilhavam quando mencionava as composições que criava em segredo. Era perigoso, essa intimidade crescente. Ambos sabiam, mas nenhum conseguia parar. A primeira rachadura nessa bolha frágil veio na forma de Carla Santos, secretária do departamento de RH, que havia notado os horários extras constantes de Clara. Gente, vocês viram como a assistente do Julian anda diferente? Ela comentou alto demais na lanchonete do prédio. Comprou roupas novas, mudou o cabelo. E esses plantões noturnos com o chefe? Muito suspeito. As fofocas se espalharam como fogo. Clara começou a notar os sussurros que cessavam quando ela passava, os olhares especulativos de colegas que antes mal reparavam nela. A situação piorou quando Julian, num impulso que ele mesmo não conseguiu explicar, defendeu Clara publicamente durante uma reunião de diretoria. A dedicação da minha assistente pessoal tem sido exemplar, ele disse quando Roberto fez um comentário sarcástico sobre funcionários que recebem tratamento especial. Espero que todos aprendam com seu profissionalismo. O silêncio constrangedor que se seguiu foi eloquente. Pela primeira vez, Juliana havia se posicionado abertamente em favor de um funcionário de nível hierárquico inferior numa reunião executiva. Foi Patrícia quem decidiu agir primeiro. Isabela, querida, você precisa ver isso. Ela disse ao telefone naquela mesma tarde, ligando para Isabela Monteiro. A ex-namorada de Julian havia mantido contatos na empresa mesmo após o término do relacionamento, especialmente com Patrícia, que sempre aprovara a união dos dois. Julian está se comportando de forma muito estranha, Patrícia continuou. Tem uma funcionária, uma assistente qualquer, que ele está protegendo de forma suspeita. Lembra da viagem para Gramado? Ele levou ela no lugar do Marcos. Isabela Monteiro não era mulher de aceitar ameaças à sua reputação ou ao que considerava seu território. Mesmo tendo terminado com Julian, ela sempre mantivera a expectativa de uma reconciliação futura. A ideia de que uma assistente qualquer pudesse estar capturando a atenção dele era inaceitável. Patrícia, preciso saber tudo sobre essa mulher, Isabela disse, sua voz fria como gelo. Nome, endereço, família, histórico, tudo. Enquanto isso, Clara começava a sentir o peso da pressão. Colegas que antes eram cordiais, agora a tratavam com frieza mal disfarçada. Recebeu olhares de desprezo no elevador e comentários maldosos sobre quem sobe na vida através de métodos questionáveis. A situação se tornou insustentável numa sexta-feira à noite. Clara estava organizando alguns documentos na mesa de Julian quando ele se aproximou por trás, tão silenciosamente que ela não o ouviu chegar. Você está tensa, ele observou, suas mãos pousando levemente nos ombros dela.
Clara fechou os olhos, permitindo-se por um momento saborear o toque, a sensação de proteção que emanava dele. Julian, as pessoas estão falando. Deixe que falem, você não entende. Sua reputação, sua empresa... Julian girou a cadeira dela, forçando-a a encará-lo. Seus rostos estavam perigosamente próximos. Clara, eu não me importo com o que pensam. Mas eu me importo, ela sussurrou. Eu me importo com você. Foi nesse momento que a porta do escritório se abriu. Julian, querido, espero que não se importe com a intrusão. Mas Isabela Monteiro parou no meio da frase, sua expressão mudando de um sorriso calculado para choque genuíno, depois para uma fúria gelada. Alta loira, vestindo um terno de grife que custava mais do que Clara ganhava em um ano. Ela era a personificação da elegância que o mundo esperava ver ao lado de Julian. Julian se afastou de Clara rapidamente, mas não rapidamente o suficiente. Isabela havia visto a proximidade, a intimidade do momento. Isabela, Julian disse, recompondo-se, não esperava você. Claramente, Isabela respondeu, seus olhos azuis percorrendo Clara com desdém mal disfarçado. Quem é ela? E Clara Alencar, minha assistente pessoal. Julian respondeu formalmente, mas Clara notou a tensão em sua voz. Ah, sim, a famosa assistente. Isabela sorriu, mas não havia calor algum em sua expressão. Patrícia me contou sobre sua dedicação excepcional. Clara sentiu o sangue gelar. Levantou-se rapidamente, juntando os papéis com mãos trêmulas. Senhor Santos, vou deixá-los conversarem. Tenho que ir mesmo. Clara, Julian começou, mas ela já estava saindo. Isabela esperou até que Clara desaparecesse antes de se virar para Julian, sua máscara de polidez caindo completamente. Então é isso, Julian. Uma assistente comum. Depois de tudo que tivemos, Isabela, nós terminamos há mais de um ano. Terminamos, mas eu sempre soube que voltaríamos quando você superasse sua fase de experimentação. Ela deu de ombros, como se falasse sobre o tempo. Mas isso é degradante, Julian. Para você e para mim. Você não tem o direito... Tenho sim. Tenho o direito de proteger o que construímos juntos. Sua reputação, sua posição social. Você acha que a alta sociedade de São Paulo vai aceitar você se rebaixando a esse nível? Julian sentiu a raiva crescendo. Clara vale mais do que qualquer pessoa que eu conheci na alta sociedade. Que romântico! Isabela riu friamente. Mas totalmente impraticável. E perigoso para seus negócios. É uma ameaça? É um conselho. De alguém que se importa com você. Isabela se dirigiu para a porta, então parou. Julian, eu tenho informações sobre sua pequena Cinderela que você pode achar interessantes. Informações que outros também podem descobrir se ela continuar chamando atenção desnecessária. Que tipo de informações? Digamos que nem todo mundo tem um passado tão limpo quanto aparenta. Especialmente pessoas desesperadas por dinheiro. Isabela sorriu de forma predatória. Converse com ela sobre o que aconteceu em sua última empresa antes de vir trabalhar para você. Pergunte por que ela realmente foi demitida. E com isso, Isabela saiu, deixando Julian sozinho com dúvidas que ele odiava ter, mas que não conseguia ignorar. No andar de baixo, Clara esperava o elevador com lágrimas queimando seus olhos. Sabia que tudo havia mudado naquele momento. Isabela Monteiro não era apenas uma ex-namorada ferida, era uma inimiga poderosa que tinha os meios e a motivação para destruí-la. E pior, Clara sabia que Isabela tinha razão sobre uma coisa. Ela realmente tinha segredos em seu passado. Segredos que, se expostos, não apenas acabariam com suas chances com Julian, mas destruiriam completamente sua vida. A segunda-feira chegou como uma tempestade que Clara sabia estar se aproximando. Ela havia passado o fim de semana inteiro repassando na mente o olhar de Isabela, as ameaças veladas e principalmente a expressão de dúvida que havia visto nos olhos de Julian antes de sair do escritório na sexta-feira. Clara chegou mais cedo que o normal, esperando ter alguns minutos para se recompor antes da chegada dele.
Mas quando entrou no escritório, encontrou Julian já lá, sentado atrás de sua mesa, com uma expressão sombria que ela nunca havia visto. Sente-se. Clara! O tom formal, distante, fez o estômago dela despencar. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa dele, não na poltrona confortável onde havia se acostumado a sentar durante suas conversas íntimas, mas na cadeira dura e formal reservada para funcionários em problemas. Julian, se isso é sobre sexta-feira... Não é sobre sexta-feira, ele a interrompeu, sua voz cortante. É sobre a empresa Andrade em Associados. Clara sentiu o mundo desabar ao seu redor. Seus lábios ficaram brancos e suas mãos começaram a tremer. Recebi algumas informações interessantes sobre sua demissão de lá. Julian continuou. Seus olhos escuros, fixos nela, com uma intensidade que agora parecia cruel em vez de carinhosa. Informações que você nunca achou importante compartilhar comigo. Julian, eu posso explicar. Pode? Então me explique como você foi demitida por apropriação indébita. Me explique como você desviou R$12 mil da conta da empresa. As palavras saíram como balas, cada uma atingindo Clara no peito. Ela fechou os olhos, sentindo náuseas. Não foi assim, ela sussurrou. Não foi, porque os documentos que tenho aqui dizem exatamente isso. Julian ergueu uma pasta que estava sobre sua mesa. Relatório completo da investigação interna. R$12 mil transferidos irregularmente da conta de despesas operacionais para uma conta pessoal. Sua conta pessoal. Minha mãe estava morrendo. Clara explodiu, as lágrimas finalmente transbordando. Ela precisava de uma cirurgia que o SUS não cobria. Eu ia repor o dinheiro. Eu tinha um plano. Ah, você ia repor. Julian riu amargamente. Como? Com seu salário de assistente? Eu ia vender o apartamento, ia pegar empréstimos, qualquer coisa. Mas então ela morreu antes que eu pudesse... Clara soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Ela morreu, Julian. Eu fui demitida 3 dias depois do funeral. E você achou que não precisava me contar isso quando te contratei? Você me daria o emprego se soubesse? Clara ergueu os olhos para ele, o rosto manchado de lágrimas. Você contrataria alguém demitida por roubo? Não era roubo, era? A pergunta veio de uma terceira voz. Isabela Monteiro entrou no escritório como... se fosse dona do lugar, elegante, em um vestido vermelho que custava mais que o salário anual de Clara. Isabela, isso é uma conversa privada, Julian disse tenso. Privada? Isabela riu. Querido, quando envolve a reputação da Santos Holdings, nada é privado. Ela se dirigiu para Clara com um sorriso predatório. Conte para ele. Clara, conte sobre como você descobriu que seu chefe anterior estava desviando dinheiro de clientes e como você usou essa informação para chantageá-lo. Isso não é verdade, Clara sussurrou. Não é? Então por que ele nunca te denunciou à polícia? R$12 mil desapareceram, você foi demitida, mas nunca houve processo criminal. Muito conveniente, não acha? Juliana olhou para Clara e ela viu o momento exato em que a dúvida se transformou em desconfiança. É verdade? Eu descobri que ele estava roubando, sim, Clara admitiu, a voz quebrando. Mas eu nunca o chantageei. Eu apenas... Quando minha mãe ficou doente, eu implorei para ele me ajudar. Ele disse que me daria o dinheiro se eu ficasse quieta sobre o que descobri. Ah, então foi chantagem, Isabela disse triunfante. Não, eu estava desesperada. Minha mãe ia morrer e ele ofereceu uma solução. Eu pensei que ele estava sendo generoso, que estava ajudando uma funcionária em dificuldades. E quando descobriu que ele estava marcando como se você tivesse roubado? Clara fechou os olhos. Quando minha mãe morreu e eu voltei ao trabalho, ele disse que eu tinha 3 opções. Ir embora quieta, ser demitida por roubo, ou ele contaria a verdade sobre a chantagem para a polícia. Então você escolheu ser demitida por roubo para proteger um criminoso, Julian disse, e havia nojo em sua voz. Eu escolhi proteger minha família do escândalo.
Se saísse que eu havia chantageado meu chefe, mesmo que fosse para salvar minha mãe, meu irmão nunca conseguiria entrar na faculdade. Nossa reputação seria destruída. Que nobre, Isabela murmurou. Mentir em currículos, omitir informações cruciais de empregadores. Uma verdadeira heroína. Julian se levantou, dando as costas para Clara. 3 anos, ele disse baixinho. 3 anos trabalhando para mim, e você nunca achou importante mencionar isso. Porque eu sabia que você reagiria exatamente assim, Clara gritou, finalmente perdendo o controle. Eu sabia que você me julgaria sem tentar entender. Que você decidiria que eu não sou boa o suficiente para você. Não é sobre ser boa o suficiente. Julian se virou para ela e Clara viu que seus olhos estavam duros como pedra. É sobre confiança. É sobre honestidade. Como posso confiar em alguém que escondeu algo tão importante? Da mesma forma que eu confiei em você quando me contou sobre seu pai, Clara respondeu desesperada. Da mesma forma que eu não te julguei pelos seus erros do passado. Meus erros não envolveram crimes. A palavra crimes cortou Clara como uma faca. Ela se levantou lentamente, reunindo os últimos fragmentos de sua dignidade. Tem razão. Eu não deveria ter escondido isso de você. Mas eu também não deveria ter esperado que você me entendesse. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Pessoas como você nunca vão entender o que é ser desesperado. O que é ter que escolher entre sua integridade e a vida de alguém que você ama. Clara, não, ela o interrompeu. Não diga mais nada. Eu entendi a mensagem. Ela olhou para Isabela, que observava a cena com satisfação mal disfarçada. Parabéns. Você conseguiu o que queria. Eu só quis proteger Julian de uma golpista, Isabela respondeu com falsa inocência. Golpista, Clara repetiu e riu amargamente. 3 anos trabalhando 16 horas por dia, nunca faltando, nunca reclamando, cuidando da empresa como se fosse minha. Que golpe mais longo! Ela se dirigiu para a porta e então parou. Julian, há uma coisa que Isabela provavelmente não te contou. Meu antigo chefe, Carlos Andrade, foi preso 6 meses depois que saí da empresa, por desvio de verbas de clientes, 2 milhões de reais. A investigação descobriu que ele fazia isso há anos. Clara o encarou uma última vez. Eu poderia ter denunciado ele desde o início. Poderia ter sido a heroína que salvou os clientes dele. Mas escolhi salvar minha mãe. Ela abriu a porta, então acrescentou, sem se virar. Se isso me torna uma criminosa aos seus olhos, então talvez você nunca tenha me conhecido de verdade. E saiu, deixando para trás não apenas o emprego, mas o único amor verdadeiro que havia conhecido na vida. Julian ficou parado no meio do escritório, ouvindo os passos de Clara se afastarem pelo corredor até desaparecerem no elevador. Isabela se aproximou dele, colocando uma mão consoladora em seu ombro. Você fez a coisa certa, querido. Ela ia acabar destruindo tudo que você construiu. Mas Julian não respondeu. Estava olhando pela janela para a rua lá embaixo, onde uma figura pequena e familiar caminhava rapidamente pela calçada, desaparecendo para sempre de sua vida. E pela primeira vez, desde que construíra seu império, Julian Santos se sentiu completamente vazio. 2 semanas haviam se passado desde que Clara saíra da Santos Holdings pela última vez. 2 semanas de entrevistas de emprego frustrantes, onde sua demissão anterior sempre se tornava um obstáculo intransponível. 2 semanas dormindo pouco e comendo menos, sustentada apenas pela raiva que crescia em seu peito como uma chama alimentada por injustiça. Clara estava no pequeno apartamento em Copacabana, organizando currículos no laptop emprestado de Rafael, quando o telefone tocou. Alô? Clara Alencar. A voz era feminina, desconhecida. Meu nome é Fernanda Costa. Sou jornalista investigativa da revista Panorama. Gostaria de conversar com você sobre Julian Santos e a Santos Holdings. Clara sentiu o estômago apertar. Não tenho nada a declarar. Nem sobre Isabela Monteiro e as informações que ela tem espalhado sobre você? Clara pausou, a mão apertando o telefone. Como assim? Posso encontrar com você pessoalmente.
Tenho algumas coisas que acho que você deveria saber. 2 horas depois, Clara estava sentada em um café discreto em Ipanema, observando uma mulher de 40 anos, cabelos curtos e olhos inteligentes, que mexia nervosamente em uma pasta de documentos. Clara, vou ser direta, Fernanda começou. Estou investigando um esquema de manipulação de mercado que envolve chantagem e difamação de pessoas-chave em grandes empresas. Isabela Monteiro é uma das minhas principais suspeitas. Não entendo. Isabela é uma modelo, socialite. Isabela é muito mais do que isso. Fernanda abriu a pasta, mostrando várias fotos e documentos. Ela está ligada a pelo menos 3 casos similares ao seu. Mulheres que se aproximaram de CEOs importantes e foram subsequentemente expostas por escândalos convenientes. Clara examinou as fotos. Reconheceu algumas das mulheres das páginas sociais, sempre descritas como interesseiras ou oportunistas que haviam tentado se aproveitar de homens poderosos. Todas elas foram investigadas por mim, Fernanda continuou, e todas tinham algo em comum. Passados complicados que foram expostos por Isabela ou pessoas ligadas a ela, sempre no momento exato em que ameaçavam relacionamentos que ela considerava importantes para manter. Você está dizendo que? Estou dizendo que Isabela Monteiro tem uma rede de contatos em empresas de segurança privada, ex-policiais, investigadores particulares. Ela paga para escavar passados e depois usa essas informações estrategicamente. Clara sentiu a respiração faltar. Mas por quê? Controle, poder e, no caso de Julian Santos especificamente. Fernanda hesitou. Você sabia que Isabela herdou uma grande quantidade de ações da Santos Holdings quando seu pai, que era sócio minoritário da empresa, morreu? Não, eu não sabia. 5%. Não é suficiente para controlá-la, mas é suficiente para causar problemas se ela decidir vender para concorrentes. E há rumores de que ela está negociando exatamente isso. Clara sentiu as peças se encaixando. Ela quer Julian de volta. Ela quer controle sobre ele. E você representava uma ameaça a esse controle. Fernanda se inclinou para a frente. Clara, preciso da sua ajuda. Preciso de alguém que conheça Julian Santos de perto, que entenda como ele pensa, para me ajudar a expor essa mulher. Ele não vai me escutar. Ele acredita que eu sou uma golpista. E se eu pudesse provar que você não é? E se eu pudesse provar que sua história sobre Carlos Andrade foi completamente distorcida? Clara ergueu os olhos, uma faísca de esperança acendendo em seu peito. Já comecei a investigar seu caso. Fernanda continuou, tirando mais documentos da pasta. Consegui contato com 2 ex-funcionárias da Andrade em Associados. Elas confirmaram que Carlos realmente estava desviando dinheiro há anos e que você descobriu por acidente quando estava organizando os arquivos dele. Elas falaram com você? Mais do que isso. Uma delas, Marina Santos, disse que Carlos ofereceu dinheiro para várias funcionárias em troca de silêncio. A diferença é que você foi a única que realmente precisou aceitar. Clara sentiu lágrimas queimando seus olhos. Então não foi chantagem. Foi chantagem dele contra você, não o contrário. E tenho mais. Fernanda mostrou uma gravação em seu celular. Marina concordou em gravar uma conversa com Carlos. Ele ainda está envolvido em negócios escusos, e quando ela mencionou seu nome, ele admitiu ter mentido sobre você para se proteger. Clara ouviu a própria voz de Carlos Andrade, confessando que havia forjado documentos para fazer parecer que ela havia roubado o dinheiro, e quando na verdade ele havia oferecido como suborno pelo silêncio dela. Isso é suficiente para limpar meu nome? É suficiente para muito mais do que isso. Mas, Clara, preciso saber se você está disposta a lutar. Porque expor Isabela vai significar entrar em guerra contra uma mulher muito poderosa e muito perigosa. Clara pensou em Julian, no olhar de nojo em seus olhos, na forma como ele havia se virado contra ela no momento em que ela mais precisou dele. Pensou nas 2 semanas de humilhação, das portas fechadas
das entrevistas onde era tratada como uma criminosa, mas também pensou na noite em Gramado, quando ele havia compartilhado suas dores mais profundas com ela. Pensou nas longas conversas no escritório, na forma como ele a olhava quando pensava que ela não estava vendo. Pensou no homem que ela havia amado, que ainda amava, por trás da máscara fria do CEO. O que você precisa que eu faça? Fernanda sorriu. Primeiro, precisamos recuperar sua reputação. Depois, precisamos expor Isabela. Então, ela pausou dramaticamente. Precisamos dar a Julian Santos uma chance de fazer a escolha certa. Ele já fez sua escolha. Ele fez uma escolha baseada em mentiras. Que tal darmos a ele a chance de escolher baseado na verdade? Naquela mesma tarde, enquanto Clara trabalhava com Fernanda para organizar evidências, Julian estava em seu escritório enfrentando seus próprios demônios. A ausência de Clara era palpável. Sua nova assistente, embora competente, não antecipava suas necessidades como ela fazia. Os relatórios estavam organizados, mas sem as anotações perspicazes que Clara sempre fazia nas margens. O café estava na temperatura certa, mas sem o toque especial que ele havia se acostumado. Pior ainda eram as noites. Sem as conversas que se estendiam após o expediente, Julian se encontrava sozinho em um escritório que de repente parecia grande e vazio demais. Julian, querido, você parece cansado. Isabela havia se tornado presença constante no escritório desde a demissão de Clara. Sempre aparecia na hora do almoço ou no final do dia, sempre com alguma desculpa social ou de negócios. Estou bem, ele respondeu sem tirar os olhos do computador. Você sabe que fez a coisa certa, não sabe? Aquela mulher teria destruído tudo que você construiu. Julian finalmente olhou para ela. Havia algo na insistência de Isabela, na forma como ela sempre trazia Clara à conversa, que havia começado a incomodá-lo. Por que você se importa tanto com isso, Isabela? Porque me importo com você. Sempre me importei. Você não se importou quando terminamos. Eu me importei quando você escolheu se afastar de mim por orgulho. Isabela se aproximou da mesa dele. Mas agora você viu como o mundo real é, como pessoas como ela operam. Julian pensou na última conversa com Clara, nas lágrimas em seus olhos, quando ela disse que ele nunca entenderia o que era ser desesperado. Pensou na informação que ela havia deixado escapar sobre Carlos Andrade ter sido preso. Isabela, ele disse lentamente, como você conseguiu essas informações sobre Clara? Contatos. Por quê? Que tipo de contatos? Ágil na expressão de Isabela mudou. Ficou mais cautelosa. Juliana, isso importa? O importante é que descobrimos a verdade sobre ela. Descobrimos? Ou você procurou? Isabela riu, mas o som estava forçado. Querido, você está paranoico. Talvez devesse tirar umas férias. Que tal aquela viagem para a Europa que sempre planejamos? Julian a observou por um longo momento. Pela primeira vez, começou a se perguntar se havia julgado Clara cedo demais. E pela primeira vez, começou a questionar os motivos reais de Isabela, mas ainda não sabia que, em apenas 48 horas, toda a verdade seria exposta de uma forma que mudaria tudo para sempre. A matéria de Fernanda Costa foi publicada numa quinta-feira de manhã com o título A Rede de Chantagem da Alta Sociedade como Isabela Monteiro manipula o mercado através de escândalos fabricados. A reportagem de 6 páginas detalhava todo o esquema, incluindo gravações, documentos e depoimentos de 5 mulheres que haviam sido vítimas das manipulações de Isabela. A seção sobre Clara era devastadora para os argumentos de Isabela. A gravação de Carlos Andrade, confessando ter forjado documentos, estava transcrita na íntegra, junto com depoimentos de ex-funcionárias que confirmavam a integridade de Clara e a corrupção sistemática de seu antigo chefe. Julian descobriu a matéria quando seu telefone começou a tocar incessantemente às 7 da manhã. Repórteres, investidores, membros do conselho, todos queriam sua posição sobre as revelações.
mas foi o telefonema de Marcus Bergman que mais o impactou. Julian, acabo de ler a matéria. Precisa saber que Isabela me procurou na semana passada oferecendo informações sobre instabilidades na Santos Holdings em troca de investimentos em alguns projetos dela. Julian sentiu o sangue gelar. Que tipo de informações? Ela sugeriu que você estava tomando decisões questionáveis devido a influências pessoais inadequadas. Ofereceu documentos que provariam isso. Você aceitou? Claro que não. Mas, Julian, ela estava tentando usar você para ganhar credibilidade e depois te destruir. A mulher da reportagem, Clara, ela salvou você sem nem saber. Quando Julian chegou ao escritório, encontrou Isabela já lá, furiosa e desesperada. Julian, você não pode acreditar nessa lixo jornalístico. É tudo mentira, fabricação. É? E Julian jogou a revista sobre a mesa. Porque os documentos parecem bem reais. E essa gravação de Carlos Andrade podem ter sido editadas, manipuladas. Isabela, pare! Julian se levantou e havia uma autoridade em sua voz que ela nunca havia ouvido. Acabei de falar com Marcus Bergman. Sei sobre sua tentativa de vender informações sobre minha empresa. O rosto de Isabela empalideceu. Ele está mentindo. Está. E o que dizer sobre seus contatos que conseguiram informações sobre Clara? Que tipo de contatos uma modelo tem acesso a registros de demissão de empresas privadas? Isabela recuou, sua máscara de inocência finalmente caindo. Julian, você não entende. Aquela mulher ia destruir você. Ia destruir tudo que nós não somos nada há mais de um ano, Isabela. E agora descobri que você passou esse tempo todo tramando para controlar minha vida. Eu estava te protegendo. Você estava me manipulando, da mesma forma que manipulou todas aquelas outras mulheres. Isabela se virou para sair, então parou. Julian, se você escolher ela em vez de mim, vou vender minhas ações para seus concorrentes. Vou fazer questão de que todo mundo saiba que você escolheu uma ex-criminosa em vez de mim. Faça o que quiser com suas ações, Julian respondeu calmamente. E Clara nunca foi criminosa. Ela foi vítima de Carlos Andrade e sua. Isabela saiu batendo a porta, mas Julian mal notou. Estava relendo a matéria, cada palavra confirmando o que seu coração havia tentado lhe dizer desde o dia que demitiu Clara. Ele havia cometido o maior erro de sua vida. Naquela tarde, Julian cancelou todas as reuniões e dirigiu até Copacabana. Encontrou o endereço de Clara num arquivo de RH e subiu até o modesto apartamento no 10º andar. Dona Amélia, quem atendeu a porta. Uma senhora de 60 anos que claramente estava doente, mas cujos olhos brilhavam com inteligência. Você deve ser Julian Santos, ela disse, e não havia hostilidade em sua voz, apenas avaliação. Clara me contou sobre você. Preciso falar com ela. Por favor. Ela saiu com aquela jornalista. Disseram que iriam à delegacia formalizar a denúncia contra o antigo chefe dela. Dona Amélia estudou seu rosto. Você leu a matéria? Ali. E o que pensa fazer sobre isso? Julian olhou para a mulher que havia criado Clara, que havia ensinado a ela valores que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. Vou fazer o que deveria ter feito desde o início. Vou lutar por ela. Bom, Dona Amélia assentiu. Porque minha filha merece alguém que lute por ela, não alguém que a abandone no primeiro sinal de problema. Julian passou as próximas horas aguardando o retorno de Clara, conversando com Dona Amélia e conhecendo Rafael, que estava estudando para medicina. Compreendeu finalmente o mundo de Clara, um mundo onde o amor e a lealdade familiar valiam mais que qualquer quantia de dinheiro. Clara chegou às 8 da noite, exausta depois de um dia na delegacia, prestando depoimento. Quando viu Julian sentado em sua sala modesta, tomando café com sua mãe, ela parou no meio da porta. O que você está fazendo aqui? Pedindo desculpas, Julian se levantou.
e esperando uma chance de explicar por que fui o maior idiota do mundo. Julian, Clara olhou para a mãe, que discretamente se levantou. Vou preparar o jantar. Julian, você fica? Se Clara permitir. Clara observou sua mãe sair, então se virou para Julian. Estava diferente, mais magra, mais pálida, mas havia uma força nova em seus olhos que não estava lá antes. Li a matéria, Julian disse. Toda ela. E falei com Carlos Andrade, Marcos Bergman, pessoas da sua antiga empresa. Clara, você o quê? Descobriu que eu não sou a criminosa que pensou que fosse? Descobri que sou um homem covarde, que deixou o preconceito e o medo falarem mais alto que o amor. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se manteve firme. E por que deveria acreditar que mudou alguma coisa? Na primeira crise você me abandonou, Julian. Me julgou sem nem me dar chance de me defender. Você está certa. Eu falhei com você de todas as formas possíveis. Julian deu um passo em sua direção. Mas, Clara, você me ensinou algo que eu havia esquecido há muito tempo. O quê? Que o amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre aceitar as imperfeições, lutar pelos que amamos, ser vulnerável o suficiente para perdoar e pedir perdão. Clara fechou os olhos. Julian, eu não sei se posso. Eu demiti Isabela de todas as posições que ela ocupava na empresa. Também comprei as ações dela pelo dobro do valor de mercado, só para ter certeza de que ela não possa mais usar isso como chantagem. Clara abriu os olhos. Surpresa. E amanhã, na reunião do conselho diretor, vou anunciar a criação do programa Clara Alencar de bolsas de estudo para funcionários que querem voltar a estudar, mas não têm condições financeiras. Julian, não é por pena ou culpa, ele se apressou a esclarecer. É porque você me mostrou que a verdadeira força está nas pessoas que lutam por seus sonhos apesar das dificuldades. E porque eu quero honrar a mulher mais extraordinária que já conheci. Clara sentiu as lágrimas finalmente transbordarem. Você me magoou muito, eu sei. E vou passar o resto da minha vida tentando me redimir disso, se você me der uma chance. Julian se aproximou mais, estendendo a mão. Clara, eu te amo. Amo sua coragem, sua determinação, a forma como você coloca a família em primeiro lugar. Amo como você me fez enxergar que sucesso sem amor é apenas uma existência vazia. Clara olhou para sua mão estendida, então para seus olhos. Viu lágrimas ali, lágrimas genuínas de arrependimento e amor. Julian, se ficarmos juntos, as pessoas vão falar. Sempre vão questionar seus motivos, minha posição. Deixe que falem. Eu passei 3 anos cego para a mulher mais incrível do mundo porque me importava com o que pensariam. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Clara finalmente tomou sua mão. E se eu aceitar voltar para a empresa, você não volta como minha assistente. Julian a interrompeu. Volta como diretora do novo Departamento de Sustentabilidade Social, com salário de diretora, autonomia completa e bolsa integral para terminar sua faculdade. Julian, isso é o que você sempre mereceu. E é o mínimo que posso fazer para começar a me redimir. Clara olhou em seus olhos e viu o homem por quem havia se apaixonado. Não o CEO frio e distante, mas o homem vulnerável que havia perdido o pai, que havia construído um império para proteger quem amava, que havia finalmente aprendido que o amor verdadeiro exige coragem. Uma condição. Ela disse, qualquer uma. Nunca mais duvide de mim sem me dar chance de explicar. Nunca mais deixe outras pessoas definirem quem eu sou para você. Nunca mais, Julian prometeu, levando a mão dela aos lábios. Clara, você aceita se casar comigo? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar, e por um momento, ambos ficaram chocados. Você está me pedindo em casamento na sala da minha mãe depois de me demitir há 2 semanas? Julian riu, e foi o primeiro riso genuíno que Clara ouviu dele em meses. Eu estou pedindo na sala da mulher que criou a pessoa mais extraordinária que já conheci,
depois de quase perder você para sempre por ser um idiota orgulhoso. Clara também riu, sentindo o peso das últimas semanas finalmente sair de seus ombros. Sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito. Julian a beijou então, um beijo cheio de arrependimento, perdão e promessas de futuro. Um beijo que selou não apenas sua reconciliação, mas a transformação de ambos. 6 meses depois, Clara Alencar Santos caminhava pelo corredor da Igreja Candelária, vestindo um vestido simples, mas elegante, em direção ao homem que havia aprendido que o verdadeiro poder está em reconhecer quando se está errado e lutar pelo que se ama. Na primeira fila, Dona Amélia chorava de alegria ao lado de Rafael, que havia sido aceito em medicina com uma bolsa integral do programa que levava o nome de sua irmã. Na primeira fila do outro lado, Marcos Bergman sorria aprovador. Ele havia se tornado o padrinho de Julian e um grande amigo do casal. Fernanda Costa estava lá também, documentando não para uma reportagem, mas porque havia se tornado amiga próxima de Clara durante a batalha para limpar seu nome. E quando Julian tomou as mãos de Clara no altar e prometeu amá-la, protegê-la e nunca mais duvidar dela, ambos souberam que haviam encontrado algo mais valioso que qualquer império empresarial. Haviam encontrado um amor construído sobre verdade, perdão e a coragem de lutar um pelo outro. O CEO milionário havia finalmente aprendido que o maior investimento da vida não se media em números, mas em momentos. E a assistente que um dia foi considerada feia e invisível, havia descoberto que sua maior beleza sempre estivera em sua alma corajosa e no amor que era capaz de dar e receber. Juntos, eles provaram que o amor verdadeiro não apenas transcende classes e preconceitos, ele os transforma, criando algo mais forte e belo do que qualquer um deles poderia ser sozinho.